Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está começando mais um episódio do DRsCast, o seu programa de conhecimento jurídico semanal que está ausente em razões do período eleitoral na nossa instituição, a Ordem dos Advogados. Eu e a doutora Francine, que geralmente me ladeia aqui na apresentação desse programa, fazemos parte da Chapa 3 e, em razão da correria, da loucura que é desenvolver a campanha, infelizmente não estamos conseguindo gravar os programas para que toda semana possa ir ao ar. Mas conseguimos encaixar um horário na agenda e hoje eu estou aqui numa mesa, como eu sempre gosto de estar, rodeado de mulheres fortes, advogadas fortes e combativas. Então, sem mais delongas, eu vou às devidas apresentações. Ao meu lado, ela, doutora Kelly Mariani, advogada há 7 anos, atuante no direito de família e civil e previdenciário e candidata a secretária adjunta na Chapa 3, minha grande amiga, doutora Kelly, bem-vinda ao DRsCast. Muito obrigada, Danilo. É um prazer estar aqui, é um prazer poder participar do DRcast e poder contar um pouco das nossas histórias. Maravilha, maravilha. Obrigado, doutora. Aqui à minha frente, eu tenho ela, a querida doutora Rita Godoy, advogada há 6 anos, atuante majoritariamente na área civil, família, trabalhista e criminal. Doutora Rita, obrigado. Seja bem-vinda ao DRsCast. Boa tarde, doutor Danilo. Muito obrigado pelo convite, para poder estarmos aqui prestigiando o DrCast. Obrigado, Ritinha. E ao lado da Rita, a doutora Ana Cristina Alves, colega de longa data, contemporânea de faculdade, e também tivemos a honra de ladear na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aqui na Regional Guarulhos, como colegas estagiários. Muito tempo que eu não via a Ana, é um prazer revê-la, Ana. Advogada civilista há 10 anos, com expertise em direito de família e sucessões, bem como em direito imobiliário. Aninha, bem-vinda ao DRsCast. Muito obrigada, doutor Danilo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de poder participar dessa mesa e dividir com vocês um pouquinho da minha vivência na advocacia. Maravilha. Feitas as devidas apresentações, eu costumo dar uma advertência a todos os convidados de que isso é um podcast. A intenção é que o papo seja o mais descontraído possível. É conversa de boteco. Haverão algumas formalidades, porque o assunto assim o requer, mas eu peço a primeira permissão para que dispense os usos dos DRs, dos doutores, e que possa chamar de Ritinha, de Ana e de Kelly, que às vezes chamam de irmã. Na maioria das vezes. A maioria das vezes. Bacana, gente. Então vamos lá. Bem. Hoje eu gostaria de ouvir de vocês que vocês compartilhassem com a gente, com o nosso público, os perrengues que vocês atravessaram no início da carreira e que atravessam até hoje, porque a gente tem realidades de advocacias distintas aqui na mesa hoje, né? Temos, inclusive, em áreas de atuação, alguns que atuam em áreas similares, outros que atuam em áreas diversas. Então, vamos compartilhar disso, vamos falar um pouquinho disso. Eu vou começar com você, Kelly, que está aqui do meu lado, e a gente vai rodando esse bate-papo aí. Bora. Kelly, conta um perrenguezinho de começo de carreira aí pra gente. Bom, acho que a advocacia, independente, de se você está no começo, se está no meio, se está no fim, a gente vive nos perrengues da vida, né? Então, acredito que em relação a perrengue, para mim, o maior deles foi mudar de estado. Eu iniciei a advocacia no Rio de Janeiro e, enfim, nascida e criada lá, você começa a advogar, os nossos primeiros clientes são os nossos familiares, os nossos amigos, enfim. E aí eu me mudei para São Paulo em 2020 e quando cheguei aqui, iniciar a advocacia, recomeçar, que eu digo, recomeçar a advocacia. Estado desconhecido, cidade desconhecida. Exatamente. Exatamente. O meu maior perrengue que eu considero na advocacia foi essa virada de chave, que foi sair de um estado, vir para o outro, recomeçar num local onde eu não conhecia ninguém,
né? Quando a gente fala você começa a divulgar e você passa por alguma dificuldade, a gente liga, né, para um amigo de faculdade, né? Olha, fulano, você que já tá aí advogando, me dá aqui uma dica. E aí, quando você se muda e você não conhece ninguém da comarca, é tudo muito difícil, né? Eu tinha dificuldades ali de localização, por exemplo, no site, né? Caramba, e agora como é que eu localizo isso? Como é que eu distribuo? Como é que... Enfim, muitas dificuldades. Num ano de pandemia, onde o fórum estava fechado, então você tinha também uma dificuldade de acesso. Uhum. E eu te confesso que esse foi o meu maior perrengue, né? Ter que recomeçar na advocacia, me reinventar, conseguir clientes em um estado onde ninguém te conhece, né? Então, assim, a família, meu marido é guarulhense, e aí toda a família dele é daqui, então os meus primeiros clientes foram vindo ali, né, da família do meu marido. Mas acho que eu considero a dificuldade essa mesmo, né? De você não saber como é que mexe no site, você não saber, por exemplo, se localizar. O site é diferente, né? Outro sistema. Lá não é ESAGE? Não, lá não é ESAGE. E aí... Agora o Rio tá usando o PJE. Agora tá usando o PJE, PJE. mas teve uma fase de transição. Não teve anterior ao PJE? Não era Era um outro- EPROC, agora eu não lembro. Era outro, né? É outro sistema que eu não sei o nome. Também não mas sei. eu é o utilizo ele. ProJude. Isso aí. Eu não lembro. Não, eu não, lembro não, que não. eu vi era um pra post. Não é, não. RJ? Não. Bom, Não enfim. tem o Projude lá. Mas, enfim, era um sistema totalmente diferente do sistema daqui. Tem uma outra questão, que é uma questão mesmo de regional, né? Você vai distribuir uma ação e qual é a comarca? Sim. Né? Então, Competência. assim, qual é a competência? Então, acho que a Sim. maior dificuldade também foi essa, de você conseguir se localizar com competência, enfim. Mas eu tive aí um privilégio, que foi no dia em que eu fui fazer o requerimento da minha OAB suplementar. Eu gosto de contar essa história. E tá até baseado em uma das propostas que a gente tem na nossa chapa, que é o advogado anjo. Eu tive um advogado anjo, que foi o Dr. Fabiano Moreno. Querido, que já esteve aqui nessa mesa. Querido Fabiano Moreno, no dia que eu fui fazer o pedido da suplementar, ele me viu lá, ele falou, olha, tem um grupo de advogados negros e posso te incluir lá? Eu falei, claro, pode. E a partir dali, foi a pessoa em quem eu me apoiei. E era pra quem eu ligava e falava, olha, eu preciso resolver isso no cartório, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falava, olha, vou te passar um contato, liga lá. Olha, eu preciso disso. Ele, não, olha, irmã, né? Como a gente se chama. Irmã, tá? É assim, assado, enfim. Então, assim, pra mim, foi um perrengue no início, até que eu consegui, aí, graças a Deus, encontrar o Dr. Fabiano, que foi quem me ajudou bastante nessa caminhada. Legal. E Ritinha, você também tem uma história de começo, a gente já conversou muitas vezes, né? Ritinha, que já fez diversos júris simulados aqui, essa mulher aqui, tô levando ela pro júri, Brasil. A cara e a coragem. Tô levando ela pro júri. A cara Tô e a levando. coragem, vai. Você tem bastante compartilhamento de começo de carreira, que foi bem difícil pra você, né? Danilo, eu vou falar pra você uma coisa. Eu venho de uma família que é toda voltada à área da saúde, né? A única, vamos dizer, doutora advogada foi euzinha. Legal. E eu já fui para a faculdade de Direito aos 40 anos. Nossa, que bacana. Eu me formei em outras áreas, trabalhei, fui CLT por muitos anos, mas sempre aquele sonho lá atrás de fazer direito. Legal. Mas às vezes as oportunidades aparecem, você vai deixando para lá e as suas vontades e anseios ficam para depois. Quando eu cheguei aos 40 anos, eu falei, ou eu faço agora, ou eu me sinto satisfeita com o que eu já tenho. Uhum. E parti do princípio que eu queria. Fui para a faculdade aos 40, me formei aos 45, quase 46 anos. E saí da área que eu trabalhei 20 anos e com a cara e a coragem fui me estabelecer, né? O pessoal só não me internou porque não pôde, não me interditou porque não deu, né? Porque você sai de uma estabilidade, né? De uma empresa. Eu trabalhava 16 anos numa empresa. Estabilidade financeira, principalmente. Sim. É um ato de coragem, né, doutora? Estabilidade financeira, principalmente, né? Casada, com um filho, uma vida
mais ou menos organizada, eu não gosto muito de mudança, eu sou uma pessoa, tenho todo esse lado, Mais conservador. exatamente. Tenho toda essa sou totalmente extrovertida, mas dentro de mim eu sou muito conservadora, eu não gosto muito de mudança, não tiro nem a cama do lugar. Mas enfim, saí da empresa, saí Que a coragem foi. e terminei, me vi assim, agora vai ter que dar. Ou dá, ou vai ter que dar. E comecei, aluguei um espaço, porque como eu te falei, sou conservadora, eu não consigo trabalhar em casa, até porque vou procrastinar pro resto da vida. Então eu tenho... Juntos nessa. Eu procrastino mesmo. Vou dizer pra você, eu tenho que ter rotina. Tem que ter horário de entrar, horário pra almoçar, horário pra ir embora. Perfeito. Bonitinha. Só falta um ponto eletrônico no meu escritório. Só. O resto eu faço. E fui. Aí puxando perrengues, eu tenho até hoje. Não sei nem te dizer qual perrengue eu tenho. Eu passo perrengue todo dia. Hoje, graças a Deus, com 6 anos já de caminhada e de constantemente vivendo o direito me sustenta financeiramente, o direito me sustenta emocionalmente, ele objetiva a minha vida, né? Eu sou muito grata a Deus, principalmente, por eu poder viver, né? Muita gente vive uma eternidade e não vive realmente o que quer. Eu hoje vivo o que eu quero. E eu tive durante os meus perrengues, início mesmo de escritório, exatamente o que a Kelly falou, como que protocola, como que olha, como que consulta um processo. Um cliente uma vez perguntou para mim, eu venho um oficial de justiça, foi o primeiro que eu me lembro que eu fiquei muito nervosa no momento. Consultei esse processo, porque eu acho que eu fui citada, eu não sabia aonde estava, que eu olhava onde ficava uma R. Entendi. Do lado esquerdo de citação. E eu tive um advogado anjo. Legal. Que foi a doutora Francine. Que bacana. Foi minha professora de faculdade. Conheço a Francine, 5 de faculdade, 6, há 11 anos. Ela eu com a cara e a coragem ligava para ela, socorro, ela. Me dá 5 minutos que eu vou parar o que eu tenho que fazer e a gente conversa. Ela corrigia as minhas peças. Que bacana. Uau. Que bacana. Sim, sem me pedir nada em troca, não atender o telefone, porque muitas vezes você precisa muito falar, né? No começo. Sim. Se torna até incisivo, chato, porque hoje eu vejo que a vida da gente é muito corrida. Às vezes você quer estender a mão pro seu colega, né? E ele te passa um zap, Rita, tá muito ocupada? Não, já te ligo. Aí você vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Quando você viu das 6 horas da tarde, aquele colega falou, meu Deus, eu ligo. Me perdoa, por favor, meu dia aconteceu isso. Mas eu resolvi, não tem problema, mas agora você vai me contar o que é, quem sabe a gente não troca uma ideia, você me ensina e eu te ensino. Então hoje eu procuro ser um anjo na vida de alguém. Legal. Porque eu recebi, assim, de todo o meu coração. Não sei me estender muito, meus perrengues, por enquanto, foram esses. Hoje eu também já tive um monte. É isso que eu ia falar. Né? Acho que só quando a gente se aposentar que a gente não vai ter Dorme. perrengue da advocacia pra contar, Aí né? dormindo, né? E os pesadelos. Sonhando com os prazos. É isso que eu ia falar, gente. Alguém de vocês já acordou pensando nisso? Liguei o notebook. Acordar e falar assim, meu Deus, Liguei eu o acho que eu tenho um notebook. prazo. Eu liguei o notebook. À noite. 3 horas da manhã. O que ia resolver, né? A meia-noite já passou. Mas eu tive que ligar, senão eu não ia dormir. Não dormia. Só pra conseguir saber se era ou não era, né? Aí eu não ia dormir, porque na minha cabeça eu contava ontem. Eu falei, não é possível. Eu acordei às 3, liguei o notebook, entrei no processo, conectei certificado digital. E o dia era 3 dias depois. Eu Aí foi dormir em paz. Foi dormir em paz. Vamos Quem dormir nunca, mais né? um pouco. Quem nunca? Um professor meu falava, advogado é escravo do prazo. Total. E você, Aninha, fala aí, como foi o seu começo de carreira? Olha, ouvindo o depoimento das colegas, Não chora. eu posso dizer que eu tive 2 momentos marcantes. E para mim veio mesmo
já de cara no início da faculdade. Porque, para quem não sabe ainda, eu sou baiana, radicada em Guarulhos há 16 anos. Que legal! Então, eu vim para cá exclusivamente para estudar, Que bom. há 16 anos. E ficou. Fiquei, exatamente. Fiquei. Passei por toda a faculdade, tive muitos perrengues, porque quando eu cheguei aqui eu não sabia nem me locomover por aqui sozinha. Então alguém ia dizendo, ó, você pega o ônibus tal, Já desce sei em o tal trauma lugar, faz do Uber. assim. Então, e aí, tudo isso aconteceu já no comecinho da faculdade. Era começo da faculdade, mudança de cidade, de estado, morar com pessoas que até então eu não tinha morado, apesar de serem familiares. Porque minha irmã, com quem eu morei quando vim estudar, saiu de casa, eu tinha 5 anos de idade. Nossa. Eu não lembrava. Era uma estranha, Entende? né? Era uma estranha. Aham. Então, Sim. tudo muito novo pra mim. Primeiro perrengue aí. Mas fui me adaptando bem, consegui me formar dentro dos 5 anos. Sempre fiz estágio, então eu posso dizer que eu tive alguns anjos ao longo do caminho. O primeiro estágio da vida, por exemplo, uma das primeiras tarefas era para ir no pátio do colégio, tratar de recurso. Adivinha quem me ensinou qual trajeto fazia? Doutor Leandro, o meu chefe me ensinou. Você faz assim, assim, assim. Isso tudo ainda durante a faculdade. Quando eu me formei, eu ainda estava na defensoria, concluí os 2 anos da defensoria e depois disso eu já estava naquela fase preparatória para a segunda fase da OAB. Então eu entrei, no mesmo mês que saí de uma, entrei no escritório como advogada seletista. O que não era advogada ainda, mas entrei como estagiária, sendo aprovada, efetivaria como advogada seletista. E lá permaneci por uns 3 anos, mais ou menos. Nesse tempo todo, fazia de tudo. Atendia o cliente, fazia o peticionamento, ia no cartório, ia no fórum. Então, eu posso dizer que eu também tive anjo. Que bom. Porque eu fazia tudo sob o comando de alguém que estava sempre com os olhos ali. Corrigia, ensinava como fazia. Às vezes, jogava mesmo, olha, vai, precisa Te ir, vira. tem que ir se virar, porque se não for assim, não vai ser nunca. É verdade. Mas aí veio o segundo ponto marcante na carreira. A gestação. Eu me tornei mãe. E depois que eu me tornei mãe, eu entendi. O escritório já deu para mim. Era um ambiente maravilhoso, conseguia trabalhar super bem, mas precisava de mais. Seu espaço, né? Exatamente. Fiquei ainda durante algum tempo, depois pedi para sair do escritório. Aí veio o perrengue de verdade. Porque assim, uma coisa é você estar no escritório de alguém, sob o comando de alguém, Segurança, né? trabalhando. Exatamente. Outra coisa é você ter que gerir um escritório, coisa que você nunca fez na vida. Exato. Nossa, meu Deus. Exatamente. É muito Nunca difícil. fez na Até vida. cair a ficha pra gente, É né? De que a exatamente. gente é dona do nosso negócio. Foi aí que Demora, eu me né? toquei. Olha, não é só prazo. É, não é. É o Eu empreendedorismo, preciso né? conquistar. Exatamente, eu preciso conquistar aquele cliente. Sim. Eu preciso manter aquele cliente Sim. comigo, prestar um excelente trabalho técnico, Uhum. gerir a contabilidade, o prazo, Tudo. absolutamente tudo. As contas, né? Exatamente tudo. Eu sou advogado, recepcionista, Sim, contador, Sim, faxineiro. Financeiro. é tudo. exatamente isso. Foi aí que eu me dei conta de que era talvez o maior perrengue. Muito maior do que mudar de estado, por exemplo, para estudar. Poxa, É que verdade. legal, Ana. E assim, eu ouvindo a história de todos vocês, a gente tem aqui, entre a Rita e a Kelly, uma proximidade de tempo de ordem muito próxima, e entre eu e você, É mesmo. muito próximo, né? Sim. Então, basicamente, a gente viveu o tempo, a gente tem aqui essa analogia de tempos de atuação muito parecido. Mas o meu começo de carreira também não foi muito diferente, né? Eu me recordo que eu e o meu sócio, no primeiro ano, nós não tínhamos escritório, nós atendíamos os clientes nas casas deles, marcava numa cafeteria, no shopping. O cliente, Fazia muito disso, né, aí Daniel? o cliente falava, eu vou lá no seu escritório, não dá, que eu tô pintando, tá reformando. Não tinha escritório. Não tinha, nós não tínhamos. Aí trabalhamos um ano inteiro, juntamos dinheiro, né? E aí depois a gente abriu o escritório. Aí abrimos o escritório e, enfim, começamos a tocar. Mas uma coisa que eu percebo aqui que é
me parece ser uníssono entre todos, é que o começo da advocacia autônoma, que você vê, a Ana foi CLT e depois ela veio para advocacia autônoma. E é como se estivesse recomeçando, né, Ana? Eu era Total. Você começar... É um recomeço, É total. né? É como se eu tivesse acabado de sair da faculdade. É isso aí. Porque a Ana trouxe uma coisa que é importante a gente fazer a comparação, e a Rita destacou durante a fala da Ana, que é o seguinte: quando você é advogado CLT, a estrutura que você trabalha, Sim. ela não te importa. Se vão pagar conta de luz, de água, de Sim, internet, exato. se Você tem vai papel ter higiênico, sabonete se tem no café. banheiro. Exato. Se a Exatamente. estrutura tá pintada, se não tá, isso não te importa. Sim. O que importa é você chegar Produzir, né? no seu horário de expediente das 8 às 17, das 9 às 18, cumprir os seus prazos, as suas atribuições dentro do seu cargo e acabou. Sim. A responsabilidade fica pro advogado dono do escritório. Sim. É verdade. E quando você é advogado autônomo, você é o dono do seu próprio escritório, você tem corresponsabilidades além da advocacia. Sim. E aí não basta só ser advogado. Você tem que ser empresário. Sim. E um ponto que eu preciso destacar pra gente, né, quando você tá começando ali, é até essa questão de você saber lidar com o dinheiro. Sim. Eu vim da periferia, né, do Rio de Janeiro, e aí minha família, né, meu pai trabalhava com telefonia, minha mãe com limpeza, e aí a nossa renda familiar sempre foi uma renda muito baixa, né, então um salário e tudo mais, então sempre dando salário mínimo, né, e vivíamos. Quando você vem para advocacia, né, e como a gente falou, você não aprendeu ainda essa questão de que nós somos empresários, que nós temos que gerir o nosso negócio, enfim. Então é tudo muito bonito, quero abrir um escritório. E aí, quando eu cheguei aqui, eu aluguei um coworking. Porque eu achei o quê? Vou alugar um coworking, porque eu vou ter outros advogados, e aí eu vou conseguir trocar ideia, e não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, os advogados eram muito fechados ali e tal. As pessoas são mais reservadas, né? E aí eu tive um pouco dessa dificuldade de interação. E aí tudo bem, foi o primeiro ponto. Mas a questão é, você começa a ganhar dinheiro e você muitas das vezes não sabe gerir esse dinheiro. Então esse mês você recebeu 10 mil reais em honorários. E aí eu tinha essa concepção de tô rica. Tô rica, 10 mil reais. Uau! E aí... Não vem nada. Não vem nada. Não vem 5 reais. Nada. Exatamente, aí você pagava As contas vêm. aluguel, comprava tudo que tinha que comprar, falava, uau, sobrou dinheiro, tô rica. E o mês E que aí vem? gastava tudo, e aí no mês seguinte, cadê? Meu Deus. E aí você chora, meu Deus, e nada, não sai um processo, não termina, não cai um horário, não fecha um contrato. E como é que vive, né? Então, acho que na faculdade, uma das cadeiras que precisava ter é exatamente essa, de ensinar a gente esse início da advocacia, como que vai ser se você for um advogado autônomo, aprender sobre isso, sobre essa gestão do seu negócio e sobre você conseguir gerir o dinheiro também, né? Porque entra dinheiro, em determinados meses você tem lá um dinheiro, um valor absurdo entrando, mas nos outros meses às vezes você não tem nada. Sim. E se você não conseguir administrar isso, gente, o perrengue da advocacia só aumenta. Mas é isso mesmo. Eu não sei como está hoje. Já tem bastante tempo, né, que saí da faculdade, não faço ideia. Mas eu acho que é, de fato, um problema grave das faculdades de direito no país como um todo. Sim. Porque quando você entra na faculdade, pelo menos foi a minha experiência, você é instigado o tempo todo por todos os professores. Você quer ser o quê? Você quer... Quando alguém ousa dizer que quer advogar... É verdade, a gente é desestimulado, né? Desestimulado. E não é esse o caso. Porque se fosse para todas as pessoas que entram na faculdade de direito, ser juiz, procurador, não teria como. Não teria cargo para todo mundo, verdade, considerando não o tem número espaço. de advogados que a gente tem no país. Sim. Então, eu acho que é uma falha gravíssima, que precisa ser revista, sabe? Remodelada o mais rápido possível na Mas grade curricular. puxando aí teu gancho, Ana, eu acho que isso, no geral, não é só no direito. Isso é cultura. Porque educação financeira tem que vir de berço. Sim. Tem que começar lá no primeiro ano do maternal, se bobear. Porque a pessoa... Você vai para a escola, você não sabe o quanto que você gasta.
seu pai e a tua mãe gasta pra estar ali. Eu tô falando até colégio público mesmo, né? Então não é cultural a gente ter essa noção de vida financeira. Sim. Porque o empreendedorismo é uma linguagem nova. Sim. Né? É super nova. Eu sou empreendedora. Isso é da geração Z. E a pandemia fez muito crescer esse campo. Demais. Exatamente. Quando, lá, contando comigo, eu tenho, não vou falar, né? Hoje eu tenho... Algumas primaveras. 32 anos de carteira assinada. Eu tenho 32 anos de previdência, vamos dizer, paga. Então se você for pensar, a minha vida toda eu fui CLT. Sim. Então, eu nunca me preocupei se a luz estava paga. Exato. Eu nunca me preocupei se o meu superior financeiro teria verba no final do mês para pagar o meu salário. Não quero saber. Sim. Entendeu? Então, você ter essa virada de chave, se você tivesse tido uma educação financeira lá atrás, na virada de chave seria mais fácil. Sim. Porque eu virei a chave aos 47 anos de idade. Sim. Demorou, mas virou. Eu virei a chave, porque eu saí de um conformismo, da minha zona de conforto, salário, 13º, férias, carnaval. A segurança do salário todo carnaval. mês. Ticket de alimentação, vale refeição, tudo, gasolina pro carro. Desnecessário ficar de olho no celular com o cliente te ligando. Entendeu? Doutor, como é que tá o andamento? Quem é a Conclusos? Exato. Eu não sabia, quando eu virei a chave, eu não sabia quanto custava 1 litro de combustível. Porque eu chegava na segunda-feira, eu enchi meu tanque no posto. E assinava a notinha, nem me preocupava em saber quanto que a empresa pagava ou deixava de pagar. Entendeu? Então, essa virada de chave é muito mais fácil para a geração Z agora. Porque eles já vêm empreendedores. Influenciador digital. Ninguém quer mais ser CLT. Não. Isso que você falou, Ritinha, eu tenho uma frase do Joel que eu adoro, que ele fala assim, que o maior inimigo do empreendedor é um bom salário e um bom cargo. Sim. O meu chefe falava pra mim, você vai lá e contrata, você tá precisando de alguém no departamento comercial? Porque eu geria o departamento comercial, né? Eu fazia operacional e comercial. Contrata lá 4 vendedores pra aquela área. Tá, qual é o salário? Tem salário, Rita? Comissionamento. É o básico para combustível e só. Falei, tá, mas a gente tem que oferecer salário. Aí ele falava exatamente essa frase. Se você der um salário, ele vai ficar sentado. Exato. É exatamente isso que você falou. Porque num plano final, qual que é a diferença pro advogado autônomo? Se ele não correr, ele não tem renda. Nada acontece. Nada ele tem acontece, que correr. Exatamente. Ele tem que correr para ele poder ter a renda dele, né? Então, eu converso muito com uns colegas que estão começando, que vêm me perguntar e falar, Danilo, qual que é o caminho? O caminho é o seguinte, você quer ganhar 10? Você vai trabalhar para ganhar 10. Você quer ganhar 50? Você vai trabalhar para ganhar 50. A advocacia autônoma te dá essa oportunidade de você alçar voos maiores. Não é fácil. Não é fácil. Quando você tem uma estrutura por trás que possa te impulsionar isso, e quando eu digo de estrutura, a gente pode falar tanto pelo fato de você vir de uma família que já tem tradição na advocacia, que aí a gente também não tem que recriminar ninguém, porque cada um tem o seu passado, cada um fez a sua família, fez sua correria, enfim. Você pode ter essa oportunidade de já ingressar no escritório do seu pai, do teu avô, e já ter uma carteira de cliente legal, ou de repente você tem uma estrutura institucional. A OAB te dando esse suporte, a OAB te dando esse mecanismo, igual você falou do advogado anjo, ou a OAB vindo, por exemplo, a gente falando muito de empreendedorismo, né? Com parceria com o Sebrae, como é uma das nossas propostas, a parceria do Sebrae. Agora, exatamente. Né? Que é uma incubadora. Que é incubadora, que é justamente essa ideia. Que é como a Ana falou, eu era CLT, eu vim para um mundo desconhecido. Exatamente. Então, poxa, como é que eu empreendo? Eu tive entre aspas, uma certa facilidade, porque antes de fazer direito, eu fiz gestão empresarial. Pronto. Então, eu já tinha uma noção de como deveriam ser as coisas, de como gerir um negócio.
livro caixa, quanto entra, quanto sai. E cada coisinha, comprei um pacote de copo descartável, era anotado. Quanto que eu tenho para receber no mês que vem? Então, o cliente assinou o contrato de honorários, eu tinha um controle no Excel de quantas parcelas ele iria pagar, quanto que ele deu de entrada, quantas prestações iam, porque eu tinha uma projeção de quanto entraria naquele mês. Sim. Então, eu tive durante o estágio a doutora Renata Stabile, que foi meu anjo, que me ensinou demais. Só que na advocacia, eu tive que ser meu próprio anjo. Sim. E aí, Kelly, você falou dessa questão do coworking. Pensando nisso, o que eu fiz depois eu e meu sócio? A gente transformou o nosso escritório num coworking para jovens advogados. Legal. Sim. Pensando nisso, numa estrutura, porque quando eu comecei, era um escritório de 40 metros, 4 escritórios no andar, com banheiro compartilhado. Foi meu começo, mas eu precisava começar. Aí a gente mudou para uma estrutura maior, um escritório muito maior. Hoje, graças a Deus, meu escritório tem 110 metros, sala de reunião, eu tenho minha sala. E aí a gente pensou nisso. Vamos fazer uma estrutura legal? Para quem está começando, Sim. já começar numa estrutura legal? Porque isso é importante, porque a nossa profissão, ela é muito visual. Exatamente. Exatamente. Muito visual. Interfere muito na nossa prospecção, a Exato. maneira como as pessoas nos veem. Na valoração. Sim, na Exatamente. valoração, até mesmo em como nós, advogados Nos iniciantes, portamos, né? estamos ali nos vendo. Isso, Porque a gente vem de origem humilde. exatamente. Até onde eu sei, nenhum de nós aqui tem... Rede Não. berço. Herdeiro. Entendeu? Herdeiro. Eu acredito que Entende? todos devam ser os primeiros advogados. da É, na família. minha família, a Todos. primeira advogada. Exatamente. E isso interfere muito, porque você vê, principalmente hoje com a internet, você vê muita gente na rede social jogando as coisas lá Que é um problema, em cima. né? É problemático. Porque quem tá vivendo aqui sabe exatamente que não é daquele jeito que a banda Exatamente. Sim. toca. Não é, mesmo. Adjetivando aí que você tá falando, é fantasioso, né? Assim, Rita, eu já falei sobre isso aqui, é um estelionato Isso. emocional puro. Exatamente. Porque assim, estão vendendo para a jovem advocacia uma coisa que não é tão simples. Fácil. Eu amo a advocacia. Eu também. E também. quem me segue nas Né? redes sociais vê que eu brinco muito, que eu critico Sim. concurso, né? Porque assim, e a advocacia mudou a minha vida. Literalmente mudou. Não é uma jornada fácil. Nunca. Então aqui foi. vocês que Nunca. estão aqui, se eu estiver mentindo, Não. não foi, não é e não será. Não será. Exatamente. Não será. Presente, passado e futuro. Exato, por Se exemplo. for fácil, tem alguma coisa errada. Entendeu? Exatamente. Ou você tá fazendo alguma coisa de Sim. errado, ou ilícita. Sim. Exatamente. Ou ilícita, né? Exatamente. Então, assim, se você der a sorte de estourar um processão gigante, pô, parabéns, legal. De repente achou uma veia, achou uma tese. Sim, Bateu em cima? sim. Legal, Caiu, bacana. né? Vamos dizer. É, Porque Quando pode é um processo, acontecer. e quando é um processo grande que você ganha tudo, mas não leva nada. exato. Ainda tem essa, Tem não é essa. simplesmente só E ganhar. não só isso, ó. Eu vou falar. É frustrante. Eu tenho processos Frustrante. de 2017. Né? Eu passei na OAB, graças a Deus, no 9º período ainda da faculdade. Eu Passei de também. primeira e aí fiquei esperando ali colar grau para pegar a carteira. Peguei a carteira e aí montei o escritório. Em 2017, eu fiz algumas ações, que eram ações de erro médico e tudo mais, e são ações que estão até hoje. Eu tenho um processo, vou te falar, um processo do meu pai, na época que eu ainda era estagiária, é um processo que está distribuído pelo escritório onde eu estagiava, que é de 2015. Meu pai faleceu por erro médico, e aí eu processei, né, o município, e... O precatório tá tudo lá. Não, Ainda nem sentenciou. não, sentenciou. Modo de dizer, Ó, né? vamos lá, sentenciou no ano passado. Meu Deus. Aí você vai naquela do céu. briga de cálculo e faz Aí tem recurso cálculo e faz necessário, você cálculo. processou o Sim, município, tem sim, recurso sim. necessário. E aí faz cálculo, enfim, estamos na fase dos cálculos. Mas a gente tá falando de 10, vai fazer 10 10 anos no anos. ano que vem. Então, 10 assim, é anos. aquilo que você falou. É muito tempo. É até uma ação Muito tempo. rentável, né? Você tá falando de valores aí consideráveis. Todavia, isso vem daqui a 10. Quantos anos demora pra você conseguir finalizar uma ação dessa que é? Sim. Então, assim, enquanto não vem uma ação dessa, você Você precisa tem que comer. ficar fazendo ações menores ali, né? Não, e pra assim, você conseguir tem comer. Você tem que sobreviver e viver. É. Né? Kelly, Que tem uma diferença bem grande. É. você tinha essa percepção quando você deu entrada nesse processo?
Claro que não. Não. Nenhum jovem Claro advogado que tem essa não. função. A gente acha que vai sair amanhã. Exatamente. Amanhã a gente acha. Ai, Petição no não final saiu. do ano eu tô levantando dinheiro. É isso mesmo. Não tem como. Amanhã. Então, assim, O juiz vai ler, amanhã mesmo vai sentenciar. infelizmente não é dessa maneira e a gente não, ninguém nos conta isso. Isso. Exatamente. E às vezes, até quando nos contam, a gente também não tem ainda aquela visão Fala para assim, entender exagero, né? aquilo que tá dizendo. Ah, não, pode É ser exagero, exagero. né? É exagero. Foi um caso isolado. É, né? foi É um caso exagero. Mas não é. Não é. De forma nenhuma é. Porque o judiciário, ele tá abarrotado. Amorosidade Por mais que é a master. amorosidade é ímpar. Eu acho que é de todas as áreas, sem sombra de Sim. dúvida, a que mais deixa A desejar. o né? cidadão ali a ver navios, né? Porque dependendo da circunstância, a pessoa falece, quem vai receber são os herdeiros. Sim. É Isso. complicadíssimo. Eu brinco que é um dinheiro que vem pro aniversário de 15 anos das minhas filhas. É. A mais velha tá com 5 anos, então vamos esperar Guarde mais 10, um tempo. aguarde 10. Voltando nos projetos, Danilo, que da Chapa 3, né? De vocês, da Francine, de nós todos, Uhum. que seremos beneficiados se Deus quiser isso acontecer. Dentre eles, as prerrogativas, Ah, sim. que seria... Eu me pego muito nisso, até porque eu faço parte da comissão de prerrogativa. É a morosidade e a falta de respeito que os magistrados têm conosco. Sim. E eu não tô nem falando em mesa de audiência. Tô falando disso que você tá falando, disso que você tá falando, da andamento de processo, Sim. né? Para citar, é um parto. Quando volta, isso quando não vai, eles mesmos colocam o endereço errado. Uhum. Você Na colocou na citação. petição certa e fizeram É mandado verdade. Aí errado. vai primeiro, volta segundo, pra sair o terceiro, pra peticionar o quarto. Nisso o réu já fugiu. Não, nisso Já, já, verdade, Já verdade, fugiu, Ana. isso O cara já- sumiu. já Você foi. tinha o endereço do cara, ó. nisso já Exatamente. se passaram 3 anos. Eu falo, a gente brinca muito, o alvará não sai. Eu falava assim, meu Deus, quando eu comecei, né, na advocacia, alvará, meu Deus, que tanto esses advogados falam que alvará não caiu, minha conta do alvará. Eu falei, meu Deus, mas o que é alvará? Por que não cai? Né? Aí a gente vai aprendendo Aham. com a vida. Aham. Eu, graças a Deus, estou numa fase que eu tenho ainda alguns alvarás que tá chegando de sucumbência. E eu tenho um que tá exatamente 95 dias parado na absurdo. vara de Santana. Que Deus me livre e guarde aquela vara. 3 vezes. Eu preciso depois falar um também. Santana. E nada de vinho. Cliente, né? Doutora, Desesperado. 90 dias, doutora 30 dias, doutora 35 e doutora aí não sei o que. E quanto mais você liga, parece que mais empaca. Isso. Não é? É. Por isso que os prints são meus melhores amigos. Aí ontem eu tava num dia Printo bom. tudo e mando. Olha, liguei, falei, fiz isso. Eu não fiz faço aquilo. nada disso, não. Eu tenho que acreditar no que eu tô falando. Eu falei assim, eu não estou num dia bom hoje. Pra quem eu vou ligar? Já sei, pra Santana. Vou fazer um balcão virtual. Alô, Santana, agora. tá vendo, né? Pede alvará da mulher. Agora. Aí ela falou assim, doutora, deixa eu falar um negócio pra senhora. Estamos com atraso de 6 meses. Quem dera. 1 ano. Tá de sacanagem. Tá É sempre fazendo agosto de 2023. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você então. acredita? Eu acredito. Absurdo, né? Talvez, ô Rita, e assim, não sei se é o seu caso, mas o que eu tenho visto com frequência é o seguinte: o processo anda muito rápido. Quando chega na hora de expedir o alvará. Nossa! Nossa! Para! Parou tudo! Parou! Para! É impressionante. Triste. Eu já tive processo assim, um processo Meu Deus, o sentenciado, que aconteceu? recurso, 1 ano e 2 meses. Alvará, pra sair o mandado de levantamento, Meu Deus! 1 ano e 6 meses. Como é que tramita um processo, primeiro e segundo grau em 1 e 2, e pra sair a guia 1 Posso ano e falar 6 que meses? esse é um? Esse é um, não é? Tá vendo? 1 ano e 2 meses. Terminou tudo. Até recurso de apelação. É. Mas isso aí, Rita, isso aí é o seguinte. 2 coisas que eu gostaria de pontuar. Primeira coisa, e aí eu vou falar porque eu ouvi isso de um professor juiz na pós-graduação. Ele falou, ó, aqui eu tô na pós, não estou judicando, sou professor, eu vou falar.
Juiz tem inveja de advogado, especialmente se a guia é alta. Eu tive um problema de tirar uma guia de sucumbência de quase 60 mil reais, mas foi um parto pra conseguir. Um parto. Porque o cara fica olhando e fala assim, pô, sou juiz, trabalho o mês inteiro e tiro X, o cara num processo tá tirando isso tudo. Você inveja. Danilo, não tá satisfeito? Larga a magistratura de advogado. Exatamente. Eu tô falando demais, mas eu só vou pontuar um rapidinho, que esse foi um perrengue, que agora eu lembrei. Exatamente isso. Eu ganhei uma sucumbência contra um hospital grande, nos embargos de terceiro. Meu primeiro embargo de terceiro da vida, e eu acho que o primeiro valor alto que eu... Quando eu vi, ele arbitrou 10%. Deu na época 48 mil reais. Nossa, foi o que você falou. Tô rica. Adeus, pobreza. Meu Deus, carro. Pensei comigo, vou trocar o carro, vou pra Marte. Pensei, tá bom. Veio o hospital, entrou com embargo de declaração, dizendo que foi, né, aquelas coisas. Excessivo. O juiz falou que foi erro material, me deu 1%. Não acredito. Eu olhava, eu chorava, juro, eu chorei. Eu chorei em cima da sentença. Chorei de chorar. Falei, não vai fazer isso comigo. Você não vai fazer isso comigo. Apelei. Que eu apelei, ele falou que era pra eu pagar as custas. Eu falei, não vou pagar. Meu número da ordem tem 6 meses. Jovem Comecei advogada. agora, eu sou jovem advogada. Printei 1 ano de extrato de conta negativa. Se eu não tiver que ganhar JG, quem tem que ganhar? Aí deu JG. Beleza, subiu minha apelação. Juntaram as contrarrazões. É que não tá aqui, mas eu prometo, eu vou mandar para vocês o acórdão. O juiz, desembargador Fábio, nunca vou me esquecer o nome, Fábio Arruda. Não lembro a câmara que é. Tá. Eu sei que ele escreveu assim, em poucas palavras. O mínimo é de 10 e o máximo é de 20. Conforme artigo 80 e pouco lá do CPC. Isso, do CPC. Não podendo arbitrar menos nem mais. E 48 mil reais não é enriquecimento ilícito. Perfeito. Até porque a advogada, ele leu. Depois a advogada. A advogada em questão... teve toda a procedência, teve todo um trabalho, teve todo um plano, foi um processo de 1 ano. Falou assim, trabalhei, firmei, e realmente não é 10%, é 13%. Tome. 13%. Coraçãozinho pra você, desembargador. Aí, deixa eu falar. Ó, você é meu, viu? Fábio, É isso aí. se você me ver, Você é meu. eu deitei de novo, chorei. Chorei. Agora de alegria. Agora de alegria. Chorei, printei, calaram, apaguei o nome, juntei, mostrei pra todo mundo. Minha amiga Mariana. Mariana foi a primeira que eu contei. Ela falou, Rita, eu não acredito. Eu falei, pois pode acreditar que ainda existe justiça nesse país. Sim. É isso aí. Sim. É por isso que a gente luta, né? Exatamente. Mas E assim, caiu na mesa, foi exatamente o que o Danilo falou. Como que aquela advogada com 6 meses de carteira vai ganhar 48 mil reais? Perfeito. Mais que o meu salário. Não vai. Mas Ele queria por me dar isso- 1.500. É por isso que o advogado ele precisa ser combativo do começo ao fim. Exato. Ele é combativo quando ele está defendendo ali, naquele momento, o caminho que ele está visualizando com base nos fatos que o cliente está passando para ele. É assim que você vai conquistar o cliente. Exato. Você vai ser combativa quando você estiver peticionando, quando você estiver em audiência, quando você estiver fazendo recurso. Saiu a sentença, vou olhar meus honorários. Vai ter que ser combativa Pra pelo seu receber, cliente e né? por você Sim. o tempo todo. Aí você vai executar os honorários de sucumbência. Quem vai pagar? Por que não atualiza? Paga com 2, 3, 4, 5 meses de diferença. Verdade. E ainda quer que você aceite. Aí você tem que ser combativa mais uma vez. Sim. E tudo isso leva tempo. Tudo isso toma tempo. Exatamente. Mas, infelizmente, tem que ser assim.
Não tem jeito. Porque o que está em lei, o que está em lei não teria que ser questionado. Mas no Brasil... Se está 10% no CPC, por que tem juiz querendo dar 1%? Ana, Absurdo. Teve um colega que veio aqui nosso, o Jefferson, e no episódio de Advocacia dos Bairros, e ele puxou uma frase do Durso que eu não conhecia e que eu adorei, que agora eu copio. No Brasil, o óbvio não basta ser dito, tem que ser comprovado. Não adianta dizer que a cocada vem do coco. Sim. Exatamente. O óbvio no Brasil tem que ser dito e redito. Sim. Né? É triste, porque no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Tem esse problema, né? Sim. É complicado. Mas só complementando, Rita, essa questão que você falou do desrespeito do advogado, não só na mesa de audiência, Sim. Aqui é um ponto importante. Por quê? A gente precisa fazer um divisor aqui, que é o seguinte, existe uma questão que é prerrogativa e existe uma questão que é relações institucionais. Exatamente. Quando você tem uma demora de julgamento de processo, uma demora de expedição de mandado de levantamento, um atraso excessivo em audiências, a OAB peca em relações institucionais. Exatamente. A gente precisa dialogar com as instituições correlatas à advocacia. O diálogo deve ser feito, deve ser firmado, porque há muito tempo, e aqui não é só a OAB Guarulhos, a OAB Nacional perdeu o prestígio. A advocacia se apequenou. Sim. Porque perdemos a oportunidade de nos relacionar com as instituições correlatas ao exercício da advocacia. Sim. Então, a gente precisa afinar esse discurso com as instituições. TRT, TRF, TJ, MP, Defensoria, Polícia Civil, Polícia Militar, Executivo, Legislativo. Sim. Precisa ser afinado, porque a advocacia ela está em todos os campos. Sim. Então, quando a gente dialoga com as instituições, e quando eu digo nós, eu digo a OAB, Sim. você pode resolver esses problemas no diálogo. Sim. Só que, às vezes, o diálogo não resolve. Não. Aí você precisa de ações efetivas. Sim. Exatamente. O primeiro passo é a conversa. Se a conversa não resolver, aí você tem que ter ações efetivas. A instituição tem o dever de fazer isso pelo advogado. Exatamente. E por que a gente tem excessos de violações de prerrogativa? É porque quando as relações institucionais não resolvem, a gente tem que remediar. Sim. Que aí sim entra a prerrogativa. Sim. Que é quando o advogado tem a sua prerrogativa violada. Sim. Seja com esse atraso excessivo de audiência, porque se ele exercer o direito está previsto no estatuto de aguardar lá, ou salvo engano, é 45 minutos, né? Sim. Que a gente pode aguardar. Se exceder esse prazo, a gente vai até a serventia, pede para certificar a nossa presença e vai embora. Exatamente. Você pode ter certeza que esse juiz vai ficar com raiva de você. Vai, Exatamente. exatamente. E ele vai descontar no teu cliente. Vai, E nos seus exatamente. futuros clientes que você tiver E ali. até em você. Esse que eu ia falar. E você. E até em você Essa em é a audiência. questão. Muitas das vezes, quando a gente não tem essa força, né, como você falou, esse diálogo, você fica refém. Exato. Porque aí você sabe que, no fim das contas, é ele quem vai sentenciar. Isso. E aí você acaba, muitas das vezes, se acovardando até de tomar determinadas atitudes, porque você, enfim, não quer prejudicar O seu ali cliente. o seu cliente, Exatamente. que vai ser, no final das contas, o maior prejudicado de tudo isso. E aí você fica naquela, tipo, se eu fizer isso, eu vou ter prejuízo. Mas quando você faz em nome próprio, É o uma prejuízo é coisa. seu. Ah, Agora, meu. quando a instituição Exatamente. vem, é diferente. Exatamente. Porque é a instituição. A instituição deve ser respeitada. Então, esse dever é o dever da instituição. Sim. Então, a prerrogativa é acionada e ela tem que ser efetiva quando as relações institucionais falham. Então, é um passo que tem que ser dado em conjunto. Tanto as relações institucionais quanto os membros da prerrogativa. Então, isso tem que caminhar lado a lado. Se não caminhar lado a lado, a gente vai ver o que acontece aqui em Guarulhos. Esses dias eu vi uma postagem de um Exatamente. colega no Instagram, 4 horas. 4 horas. Eu vi. Você viu? 4 horas. 4 horas, Ana. Posso falar vara? Aguardando Não pode, por uma né? audiência. Eu não faço trabalhista. Melhor não. Mas assim, Melhor não. a gente conversa com os colegas. Sim, Não sim. é à toa que a gente se lança a candidatura. Porque a gente conversa 4 com os horas colegas. ele aguardou. 4 horas. Outro colega me ligou, ele ficou, Danilo, eu tô aqui na Justiça do Trabalho 2h30 atrasado. Os colegas me falaram que as pautas é de 10 em 10 minutos. 10 em 10 minutos. É Quem é que absurdo. faz? Mas aí o absurdo já começa por aí. Uma instrução Porque de é julgamento, como que impossível você você faz? fazer num tempo desse. E aí, Então a pauta, ela não poderia
ser lançada com audiências de 10 em 10 minutos. Porque você sabe que, obviamente, a audiência não vai durar 10 Ô, minutos. Danilo, E no final das contas, você vai perder. Aí, como você fala, quem tá no final da pauta é quem mais vai ser prejudicado. É que Uma a audiência, dúvida a aqui da audiência jovem. de 10 em 10 minutos é pra cumprir tabela. Mas aí, Aninha, isso que eu ia perguntar Cumprir agora. tabela. Mas Por aí, que Aninha, isso? e- O porquê disso? Então. Eu, uma jovem advogada, perguntando. Como que se baseia essas pautas? sabe qual que é a justificativa da magistratura? Ah, tudo bem, eu vou espaçar as audiências, só que os processos vão demorar mais para julgar. Entendi. Ok, tudo bem. Só que aí vamos lá, Ana. Eu conversando com um colega da área trabalhista. Dani, querido, deixa eu te perguntar uma coisa. A audiência tá de 10 em 10 minutos. Atrasa a audiência. O que o juiz faz? Ele redesigna para outro dia. Sim. Deu na mesma. Então É. não é melhor você fazer as audiências com intervalo que, Razoável. de fato você sabe que vai Sim. dar para realizar a audiência e não correr o risco de redesignar, porque se a audiência ficou marcada para dali 1 mês ou 2, já sabe que a audiência vai acontecer daqui 1 mês ou 2. Agora o que não dá é o juiz marcar a audiência para dali 15 dias, você levar o cliente e testemunha, porque a Justiça do Trabalho tem essa, né? Tem. Que muito processo depende da prova E tem que testemunhal. levar, e Você tem que leva. levar. Aí você levou sua testemunha. Aí Não teve o juiz audiência. remarca. Não teve. Ela Aí não vai, ela trabalha, ela é ela não CLT. volta. É isso Aí o que eu juiz ia remarca falar. a audiência Volta. para 45 dias. A testemunha não vai. Gera Você um perdeu o prejuízo. processo. É isso que eu ia falar. Gera um prejuízo para o processo de uma forma geral. Porque eu não faço pessoalmente trabalhista, né? Tenho uma parceria. Porém, é o que você falou. A testemunha vai naquele dia. Não vai mais. E aí, se você redesigna, é o que ela falou, não vai mais. E aí já era. E aí, se for um processo em que você depende especificamente da prova testemunhal, Acabou. você perdeu o processo. Perdeu o processo. Exato. E perde. É improcedente. Pra você ter uma ideia, ontem, eu tinha uma audiência para ontem. Esse processo foi trabalhista. Esse processo foi distribuído há 7 meses. A audiência era ontem. Ok. Redesignou para 8 de abril. Por quê? Sabe qual que foi a tese, a justificativa do magistrado? Que ele tá de férias. Ele vai ficar quanto tempo de férias? Aí eu pensei comigo, isso está escrito no despacho. O magistrado entrará de férias, por isso, remanejamento de pauta. Aí eu falei, tá, remanejamento de pauta tinha que ser dezembro, vamos pensar assim. Hoje, mais tardar, final de janeiro, quando vir do recesso. Abril, Sim. Isso mesmo. 8 de abril. Agora vamos falar não só disso, né? Mas aí é um problema que Estrutural. estrutural. Advogado, quando começa a É isso que eu ia conversar. falar, Longe. um problema Nossa, estrutural, estrutural, 2, né? Sim. Que eu vejo. Eu tenho um processo previdenciário, benefício assistencial, a criança com deficiência, e fechei um acordo com o INSS. Para ser mais rápido, a criança precisa, né? Infelizmente, o Sim. SUS não dá a assistência que ele precisa, e o pai precisava do dinheiro para conseguir custear um plano de saúde, enfim, para fazer o tratamento da criança. E aí, foi um acordo. Porém, é o que você falou, são 6 meses na briga pro INSS e, na verdade, né, o próprio juiz, ele demora muito para dar o andamento, né, seguir com a marcha processual. E aí você faz um acordo que você fala assim, olha, vai resolver o problema do Sim. cliente, porque ele vai receber mais rápido, enfim. E aí, no final das contas, todos os próximos andamentos para que ele efetivamente Receba. tenha o benefício implantado e receba os atrasados, demora. Ó, só hoje, depois de muita briga, depois de muito peticionar, fazer balcão virtual com a juíza, hoje eu recebi a notícia de que o INSS implantou o benefício. Ponto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí agora seguiremos na luta Para receber. pelo RPV dos atrasados. Ou seja, tudo demora muito. Em Né? Então, todas assim, as até áreas. quando você tenta antecipar alguma coisa, você não consegue, né? Porque aí trava. Você fecha um acordo, mas aí trava porque até que eles deem os comandos
necessários para você finalizar, enfim, você fica travado ali. Então, é uma situação muito delicada. Em todas as áreas. E o que eu acho mais triste com tudo isso, não é o nosso desgaste, é o desgaste do advogado? É. Mas eu acho que o que mais pesa pra gente, pelo menos pra mim, que eu vi até hoje, nesses 6 anos que eu advogo, é o desgaste que o cliente fica com você. Sim. Claro! Sim. Porque a demora, ele não vai entender. Ele também não tem nem por que entender, porque até a gente não sabe o porquê dessa morosidade. Eu falei isso pra Por juíza isso, despachando virtualmente. entendeu? Eu falei assim, excelência, deixa eu te explicar uma coisa. Começou a gerar uma desconfiança do cliente. Exatamente. Porque eu falei pra esse cliente, eu sentei com ele, expliquei pra ele que a gente estaria fechando um acordo. Mostrei pra ele, mostrei os cálculos, ele concordou. Só que aí a gente tá falando de 5 meses. Exatamente. Ele tá na cabeça do É cliente. 5 dias. Quanto mais simples o cliente é, principalmente, porque aí ele não consegue entender. Porque quando você tá com um cliente, dependendo, né, de quem é o cliente, você manda pra ele a decisão e ele vai entender. Quando o cliente ele é mais simples, não adianta você mandar a decisão. Por mais que eu mande, eu tenho esse cuidado de mandar pro meu cliente. Olha, tá vendo? O andamento é esse. Olha, teve esse despacho, eu fiz esse requerimento. Mas eu falei pra ela, começa a gerar uma desconfiança do cliente conosco. Ele acha que, na verdade, você já recebeu, né? E você tá enganando ele. Enfim, então, assim, vai gerando uma situação muito desgastante. É nessa hora que eu apelo pros prints. Porque é triste. E eu posso dizer pra vocês, hoje eu tenho já, tô com atuação em alguns processos em alguns estados brasileiros. É a mesma coisa. É pior Em até. todos os cantos. Só muda Isso a sem unidade falar, federativa. além da morosidade, sem falar nos erros crassos, gente. Se você tem um exemplo que eu vi com os meus olhos. Se você tem um processo em segredo de justiça, eu sou a autora, você é a ré. Você vai no balcão do fórum e pede a senha de acesso. Você se identifica, apresenta seu documento, pede senha de acesso aos autos e, inclusive, fornece o seu endereço atual. O que o cartório tem que fazer com você? O CPC diz que ele tem que citar. Isso aconteceu. A juíza disse que não foi citação, não. Se isso não foi citação, o que é? Ela esqueceu o que é citar no balcão? Entende? Então, assim, são erros crassos. Processo lá no Nordeste. Perito imóvel tá quase desabando. Perito foi nomeado ano passado. Agora, depois de muita dificuldade, veio um despacho. Sabe o que ele precisava fazer nessa fase? Fixar os honorários do perito. Sabe o que ele fez? Nomeou novo perito. Meu Deus do céu. Sem justificativa nenhuma. Porque, na verdade, eles não O imóvel observam, já né? foi Pensa. invadido, já levaram coisas da cliente, tá quase desabando. É reintegração de posse? Não, é uma questão de seguro habitacional, Tá. um imóvel que foi financiado, uma problemática, tá bem complexo o caso. Mas é impressionante, é desesperador, porque você passa uma vida tentando dar andamento no processo, você peticiona 1 milhão de vezes, você fala no WhatsApp, você manda mensagem, você liga, você manda mensagem hoje no WhatsApp, você liga amanhã, você faz balcão virtual, aí você espera lá a vida toda no sistema, até o sistema desconectar você, porque ninguém aparece para te atender no balcão virtual. Então, assim, além de tudo que você já faz normalmente para dar andamento, você ainda tem que sair contornando esses erros. Exatamente. Isso é problemático. Eu Isso já, é o chamei, perrengue. o feito à ordem em vários processos exatamente por conta disso. De falar, olha, vocês não observaram, né, que tem aqui determinada coisa. Te intimar para você juntar documentos que já estão juntados aos autos. Enfim, muito sabe? Isso acontece E aí... Muito. Porque assim, você faz lá a petição, junto à documentação, faz um requerimento. Sim. Aí leva-se muito tempo para abrir a conclusão e para que essa conclusão venha com um despacho. E aí, quando vem falando algo que você fala, cara, vocês demoraram, sério, 3 meses para falar isso, mas esse documento já tá Já aqui. tá aí. Olha, excelência, tá nas páginas tais. Ah, então, tá bom. Então, assim, é bem complicado, é bem deficiente, Então, né? ele desgasta, foi o que eu falei, desgasta tanto a gente como desgasta o nosso cliente. Desgasta o relacionamento com o cliente. Sim. Porque ele vai estar sem paciência, você tá explicando, ele não tá compreendendo.
né? Então, como que você prospecta muito mais além disso? É por essas e outras, doutora, que eu, hoje, quando o cliente senta na minha frente, ele me apresentou o problema, eu tento achar primeiro a alternativa extrajudicial. Ah, sim. Olha, eu tenho esse caminho doutora. aqui. Eu tô nessa também. Esse caminho, o prazo é assim, a gente consegue fazer dessa maneira, vai lhe desse custar jeito. X. E tem o judiciário. Óbvio, tem questões que não tem como fugir do Sim. judiciário. Sim, mas eu também prefiro ir Mas pro o lado que extra. tem como também. você conseguir, pelo menos minimizar, eu já trabalhei divórcios, por exemplo, 3 meses, Também. lidando diretamente com as partes. Uhum. Uma reunião hoje, uma reunião amanhã, explica isso hoje, aí vem uma dúvida nova, explica amanhã. 3 meses. Distribuir, E com deu tudo certo. alinhado, em menos de 8 dias eu tava com a sentença na Eu mão. prefiro assim. Ah, Eu não, prefiro trabalhar Eu dessa prefiro, maneira. não é? Eu prefiro Eu entrar também pelo prefiro. extrajudicial É. e ir pro judicial realmente se não Só no último tiver caso. se não tiver jeito. Sim. E aí Se eu a vou te falar parte- que nesse caso, quando a gente monta já tudo certinho, que é consensual, é bem rápido. Vixe, agora com Você tem a Agora- opção do cartório. e agora com o cartório, né? Sim. Sem a parte de alimentos Sim. do menor, a gente pode fazer diretamente tem no resolução nova cartório. do CNJ, É né? muito mais fácil. Exatamente. Mas eu também faço dessa forma, doutor. Eu Sim. chamo os dois, faço a não ser que seja litigioso, aí não tem jeito mesmo. Mas se for o Meninas, consensual, ó, eu vou mudar o rumo da nossa Bora. conversa. À vontade. Doutora vontade. Ana, você trabalha de casa hoje? Sim, hoje exclusivamente de casa. Quando necessário, tenho endereço para fazer atendimento, mas exclusivamente de casa por conta da pequena. E eu queria te fazer exatamente essa pergunta. Como que é a sua rotina de trabalho em casa, conciliando a advocacia e a maternidade? Quero que você fale, porque eu também sou mãe de 2 e acho muito interessante a gente fazer essa troca de experiência. Eu busco aliadas. Eu uso, por exemplo, a escola como a minha aliada. Quando eu tenho prazos que eu preciso de concentração total, é no horário da escola que eu vou fazer. Esse daqui era ali. À tarde. Quando tá com uma agenda muito apertada, vai na madrugada mesmo, vai no sábado, vai no domingo, quando ela vai passear, vai para casa Qual da idade? avó. Hoje tá com 8 anos. Tá Mas- grandinha. grandinha. Eu estou assim já desde a pandemia, que eu estou fixa em casa. E foi uma escolha minha e que eu pago o preço. Porque assim como tem cliente que não vê problema nenhum nisso, tem cliente que de fato não se sente confortável. Acha que por não ter escritório, endereço fixo todo dia e toda hora disponível, que não vai atender da maneira que ele gostaria. Mas eu não vejo problema nenhum nisso. Porque eu tenho um pensamento bem diferente de muitos colegas por aí, tá? Só é meu cliente quando fechou comigo. Se não assinou comigo, ainda não é meu cliente. Então, é o momento mesmo de pesquisar, de ver se está disposta a arcar aquele contrato, se está confiante em mim como profissional. É aquele momento que ela tem que definir mesmo se o cliente vai confiar em mim ou não. Mas foi uma escolha que eu topei pagar o preço. Porque antes, quando ela nasceu, eu ainda era advogada seletista. Eu saía de casa de manhã, 6 da manhã, e eu chegava às 8 da noite. Eu não tinha vida com a minha filha. Aí eu precisei escolher. Ou eu saio, vou buscar por conta própria, para eu conseguir manter alguma rotina, alguma vivência com a minha filha, construir memória, ou então eu vou entregar a educação dela na mão de outras pessoas. Isso aí que você falou, Ana, é o que um tempo atrás eu sentei e refleti com minha esposa, né? Que assim, eu tenho uma rotina toda malucona, eu sou meio morcego, então eu sou mais produtivo do final da tarde para a noite, né? Pela manhã eu não sou tão produtivo, então tanto é que pela manhã o que eu costumo fazer? Retornar o WhatsApp, Sim. ler publicação, é o tempo que eu paro para fazer o meu período de leitura, enfim, e aí prazo, defesas, enfim, isso aí eu deixo para fazer da tarde, Pra frente. mais para noite, Uhum. que é o horário que eu sou produtivo. Então eu tenho o hábito de chegar em casa muito tarde, né? E aí, um certo momento, eu tava conversando com minha esposa e a vida de advogado criminalista é full time, né? A gente não tem a liberdade que o civilista tem de, no Sim. final de semana, falar, me chama na segunda. Sim. Sim.
você tem que falar com o cara, é sábado, é domingo, é de madrugada, enfim, não tem essa, né? E aí, eu tava muito ausente em casa, né? E aí, minha esposa falou, a gente precisa tirar um período para você para a família. E aí foi que a gente começou a pensar ao longo do ano, períodos em que, ao invés de eu tirar 30 dias de férias no final do ano, eu distribuo minhas férias ao longo do ano e eu fico uma semana ali com minha família. E aí, naquela semana, eu quase não pego no meu celular. Qualidade de vida mesmo, né? E assim, o tempo para o filho, que é como a Ana falou. qualidade Tipo, poxa, de eu tô aqui vida. trabalhando, eu tô chegando às 8, o que eu vou perder do crescimento da minha filha e qual vai ser o contato que eu vou ter? Como é que eu vou forjar a educação dela? Sim. Vai ser outra pessoa que vai estar forjando a educação. Então, aí é o período que eu tenho de poder ficar com minha esposa, poder ficar com os meus filhos e tal, porque isso é importante. Sim, não é fácil, nem um pouco fácil. Quem achar que é fácil tá completamente enganado, porque tem dias que eu adoraria entrar no escritório, cumprir a agenda inteira e não ter que pensar em mais nada. Só que quem tem filho tem uma agenda dentro da sua agenda. Uhum. Então Eu você ia tem que falar lidar sobre com isso. todos os compromissos do filho, o horário da escola, você tem que levar, você tem que buscar, tem trabalho para fazer, tem prova para estudar. Essa semana, por exemplo, é a semana de prova na escola. Eu tenho que ficar mais atenta. Porque é aquela coisa, gosta, mas não gosta nem assim, tanto assim. Então, assim, Helena, o horário de estudar. Helena, qual é a prova hoje? Qual é a matéria que vai cair na prova hoje? Sabe? Aquela coisa bem... E aí eu levo isso muito, assim, dessa maneira. Eu aprendi também, tá? Eu simplesmente decidi que eu sairia, que era em razão disso, mas eu não conhecia esse caminho. Eu fui aprendendo, trilhando esse caminho. Não tem Então, manual, hoje eu deixo amanhã mais para WhatsApp, e-mail, acompanhamento processual, balcão virtual às vezes, porque é um horário que eu sei que já está programado para ela cuidar, por exemplo, do material escolar, de arrumar a mochila, de fazer a lição de casa. Aí, quando já está tudo pronto, libera sempre algum vídeo na TV, porque a regra é essa, é na TV de casa, celular nem pensar. À tarde é o horário que eu tenho ali tranquilo, que eu posso me trancar dentro do meu escritório e que eu vou fazer tudo que eu precisar fazer sem interferência nenhuma. É o único momento do dia. Eu confesso que eu tentei, né, na pandemia. Eu só tinha a Rebeca, e aí ela tinha 1 ano na época. Eu tentei o home office. Pra mim não funcionou. Eu confesso que... isso. Eu não Eu consigo. olho e eu penso, não, eu vou só deixar a carne descongelando. Eu quero, E aí, daqui a pouco eu quero a Netflix. Não, meu problema não é televisão. O meu problema é o visual. E aí eu olhava e falava assim, não, vou só guardar esses brinquedos. Eu vou só colocar a roupa na máquina, porque já vai adiantando. E aí, quando eu vi, eu tava envolvida nas tarefas de casa e Tipo não conseguia TDAH, né? trabalhar. Então, eu acho que é diagnóstico, acho que é esse. E aí, enfim, pra mim não funcionou. Pra mim também não. Então, eu preciso da estrutura física do escritório, que é onde eu entro. E eu te confesso que quando eu entro no escritório, eu tenho até essa dificuldade, né? Às vezes, eu lembro que quando quem cuida da minha pequenininha é a dona Regina, e a Rebeca, ela fica no horário integral na escola. E aí, às vezes, bem no comecinho, o Jonathan falava pra mim, meu marido, você ligou pra dona Regina? Sabe como é que tá a Alicia? E eu falava... Dona Regina, Alicia, quem são essas? Porque quando eu entro no escritório, eu sou do escritório. Eu viro a chave. E aí também. a minha família, Totalmente. ela já até sabe disso. Quando me liga, fala, você tá no escritório? Ah, não, então tudo bem, depois a gente se fala. Porque realmente, Lá da minha também. quando eu estou no escritório, eu estou no escritório. E aí eu confio. Eu falo, se acontecer alguma coisa com a Rebeca, a escola vai ligar. E se acontecer alguma coisa com a Alice, a dona Regina vai ligar. Se não ligaram, é porque tá tudo bem. Certo. E eu sigo, sabe, naquele foco ali, estou dentro do escritório, ali, ó, minha companheira. Mas Se identificou. a gente tem um ponto muito legal de você ser autônomo, que é o conseguir acompanhar a rotina Sim. das crianças. Então, se eu tenho uma reunião da escola da minha filha, eu consigo ir. Se a minha filha não tá bem, eu consigo levar na emergência. Se tem a consulta do pediatra, você consegue ajustar a agenda. Então, assim, esse é um ponto positivo de você ser advogado autônomo. Já né? aconteceu várias vezes. Por isso que eu não trabalho com prazo fatal.
Eu sempre coloco ali, no máximo, Eu sou 3 dias. D-2. Entendeu? Eu também, D-2. Sempre, sabe por quê? Porque já aconteceu de dormir bem e na madrugada acordar doente. Gente, Você tá tomando alguma coisa, Ana, pra conseguir cumprir prazo antes do prazo? É isso que eu ia Antes do último falar. fatal? Porque Não, Eu tô- eu ia falar. Você precisa Eu tô- dar Eu curso. sou D-2. Gente, Eu sou precisa 23,58 aqui, ó. Termos inteiros. Pede deferimento. Bum, bum. Ah, Torcendo gente. pra internet olhar pro cofre, como diz nosso amigo. Eu vou te falar que já Nossa, aconteceu. isso é um curso. Já aconteceram algumas vezes de eu lembrar que o prazo fatal é, tipo assim, lembrar 5 horas da tarde que é prazo fatal. E 5 Mas horas se da é- tarde é a hora que eu saio do escritório pra pegar minha filha. Mas sabe E aí eu o que acontece? botar o notebook na bolsa e falar pro meu marido. Eu falei, quando chegar em casa, você precisa ficar com as crianças, porque eu preciso cumprir o prazo fatal que eu lembrei que é hoje, inclusive. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Se você abrir aqui o meu celular, você vai ver que tem o horário, o despertador, tá? É despertador mesmo pra ouvir e cumprir. Uhum. Tem o despertador do horário dela sair do que ela está fazendo e ir pro banheiro tomar banho para ir pra escola. Tem o despertador do horário de sair de casa pra escola. Tem o despertador do horário de eu ir buscar ela na escola. Gente, Por que que tem Olha, isso hoje? vamos instituir o Vamos curso. instituir- Gente, Curso, ó. Ana. Aqui, ó. Câmera aqui. Ana. Vamos Foca em mim. instituir. Nessa nova gestão, nós vamos instituir o curso feito pela doutora Ana, É. que vai nos ensinar Metodicamente, como lidar com o filho. Mas eu acho que pra trabalhar em casa, se você não for Não regrado for Tem que ser como assim. a Ana, não Tem vai. que ser Vai, assim. vai procrastinar igual a gente, É, amiga. Tem que ser. Vai pensar na carne. Eu preciso do escritório físico. Eu gente. preciso, eu E viro a eu chave. eu viro. confesso que mesmo trabalhando home office também, eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio. Por que que eu digo isso? Porque agora, por exemplo, eu estou fora de casa. Uhum. Ela tá na escola, mas precisa de alguém para buscar na escola. Provavelmente eu não terei chegado a tempo. Uhum. Você entende? O único problema é quando a titia viaja, né? É. Que aí tem as férias. Já várias e várias e várias vezes. Traga comigo pra OAB. Ah, vou atender na OAB? Vai comigo ali, ó. pra OAB. Ai, Espaço- gente, o espaço e aí que esse é um ponto Várias bem. espaço que esse é um ponto diz. bem importante. E Tem- eu sempre senti falta, tá? De um espaço voltado Espaço na OAB que pra Vamos isso. falar Sempre sobre senti isso, então. Eu sou mãe, como eu falei, né? Mãe de 2. Essa semana mesmo, teve alguns dias dessa semana que eu postei fotinho da Rebeca comigo indo trabalhar, porque ela tá doente, não tá indo pra escola. Então, veio trabalhar comigo em alguns dias dessa semana. E é isso que você falou. Há uma necessidade de nós, enquanto mães, ter um espaço que a gente possa deixar ali a nossa filha. A gente acaba perdendo muita coisa, né? Se, por exemplo, tem uma palestra, tem alguma Quero coisa pra você assistir. fazer, você quer assistir. E aí, ou a gente leva a criança, que pra ela é entediante, né, Sim. gente? Então, minha filha é Sim. hiperativa. E aí, pra ela sentar, eu falo pra ela assim, ó, fica paradinha 1 minuto. Ela, eu não consigo. Mãe, eu não consigo. Mãe, eu não consigo. Então, assim, e ela fala mesmo, mãe, eu não consigo. Que bom, ela é o E bem. aí, então assim, você pegar uma criança e falar pra ela, olha, fica sentadinha aqui do Amarra. lado da mamãe, você não pode falar, você não pode. E aí Não ela respira. começa a aumentar o volume do celular, eu falo, filha, você não pode aumentar, mas vocês estão falando muito alto, mãe. Eu não consigo ouvir o desenho. Então, assim, é complicado. Então, Sim. com certeza, eu acredito que pra mim, pra você, enfim, seu filho já tá grande, né? meu não conto. Mas pro doutor Danilo. Mas eu passei E por pra isso. muito- então, e pra Passei muita gente- muito. ter um espaço Sim. que seja destinado, né, para os nossos pequenos, eu acho que traz um acalento para o nosso Sim. coração, né? E faz com que nós somos amigos de profissão, Sossego, faz né? com que as crianças também, os nossos Sim. filhos, Se sejam relacionem, amigos, né? aí se relacionem, Sim. né? Porque se eu levo, você leva, eles vão ser ali os Exatamente. amiguinhos da OAB. Já aconteceu várias vezes da titia viajar, que é a titia a rede de apoio. A titia viajar e tem atendimento, não tenho com quem deixar. Precisa levar. Vou levar comigo. Trago para a OAB, levo para algum escritório que eu vou até, para onde eu for. Já aconteceu várias vezes. E penso eu que a OAB tem que ter sim um espaço voltado, um espaço kids voltado. Por quê? Se eu vou fazer um atendimento na OAB, eu vou atender um cliente. Sim. Uhum. É sigiloso. Dependendo do assunto, ainda que o cliente não se importe, porque óbvio a gente sempre vai perguntar como o cliente se sente mais à vontade, mas ainda que ele concorde com aquela presença ali,
tem assunto que eu não quero que a minha filha de 8 anos ouça. Perfeito. É verdade. Entende? É verdade. Então, assim, enquanto eu estiver nas dependências da OAB atendendo, tem que ter um espaço voltado. Uhum. Não vai, com certeza, você não vai chegar lá e deixar uma criança às 8 da manhã e pegar às 5 da tarde. Não é claro, isso. claro que não. Mas é enquanto pontual. vocês- A gente tá falando de coisas Exatamente. pontuais. Coisas pontuais. Sim, exatamente. Por isso Urgência, que é muito né? importante um espaço. Não, e assim, é uma realidade tão posta que eu caminhando pelos restaurantes, os bares que a gente vai, a maioria hoje Tem. Gente, Sim, eu vou te espaço falar que pet. eu sou especialista em restaurante que tem espaço kids, porque Não, senão tem a gente bar, não come, Kelly. a gente não conversa, Tem bar. né? A gente não faz nada. A gente fez Até lá bar. no Cacique, o lançamento lá no Cacique, Tem é um bar. espaço kids. Tem espaço, o Garden. O Garden. Ó o patrocínio aí, hein, filho. Tô fazendo aqui, ó. O Garden. Nós tomamos um Tangerina ali, ó. café também de meninas numa cafeteria. Gente, agora eu não lembro o nome, me perdoem. Mas espaço kids Espaço também. kids, Eu Que é uma fui, realidade. né? Era uma palestra, eu fui e minhas filhas ficaram lá no Espaço Kids e eu ali participando da palestra. É uma então, assim, realidade que tá imposta. tem que exatamente. ter. Exatamente, até Não dá. porque A gente hoje é precisa uma se adequar, necessidade, né? né? Exato. Hoje não é mais algo, ai, nossa, o espaço kids. Hoje é uma necessidade. Exato. Até porque a mulher, hoje a gente está em linha de frente de muitas Muitas coisas. Maioria. E assim, acima de tudo advocacia. isso, não desmerecendo o Danilo Não, que está sim. aqui, né? Mas a sua esposa, que você tem 2 filhas também. E a gente, além, né, do trabalho fora, do empoderamento feminino, de tudo isso, não sou feminista, tá? Tô só querendo colocar a gente também no patamar que a gente se encontra hoje. A gente não tem casa, tem o marido. Não é dupla jornada, é Tripla. quíntupla. A gente e por aí também vai. quer ter o nosso sossego, Sim. 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 não é verdade? Sim, Porque sim. às vezes eu quero ter sossego. Às vezes a gente só quer ficar sozinho. Só que é paz, como diz a canção. Não tirar Hoje o eu só quero pijama, paz. não tirar o pijama. Só um existe pouquinho existe isso. esse dia, é verdade. Existe, então se a gente hoje, nos nossos espaços, as empresas grandes, as multinacionais instaladas aqui no país, já fazem isso há quantos anos? Sim, elas têm creche, sim. né? Quantos anos elas não fazem isso? A maioria das empresas tem espaço de convivência. E Uhum. agora. a nossa instituição, uma das maiores que tem, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Não tem o mínimo. me conta um lugar onde tem isso. Não tem. Realmente. Então, quer dizer, né? Na verdade, o mundo mudou. Exatamente. E aí a gente Não acompanhou. Isso. gente precisa acompanhar É. essa evolução. Precisa se adequar, né? Exatamente. Exatamente. Precisa se adequar, né? E assim, nada mais, não voltando também nada mais do que não tira o Danilo como vice-presidente, Francine, o olhar feminino, não desmerecendo a parte masculina, já falei, não sou feminista. O olhar feminino é diferente. Sim, Claro. concordo. Ele é diferente. Ele é menos audacioso e mais minimalista, mais Uhum. sentimental. Acolhedor, É. exatamente. Né? Tanto com o outro, quanto com a classe mesmo. Sim, sim. Sim. Até porque a gente passa por isso. Sim. E o que você tá falando, Rita? Ontem eu até conversava numa reunião que nós tínhamos ontem, né? Eu descendo de uma família de mulheres fortes. Você falou isso, é verdade. Então, assim, a minha avó, com muita coragem, veio da Bahia, no Pau de Arara, Sim, você falou. falando que faria filhos e filhas doutores. Não fez, mas fez um neto. Fez um neto. Assim que minha mãe engravidou de mim, meu pai abandona minha mãe, e minha mãe, com muita luta e suor, cria eu e minha irmã. Eu tive a honra de casar com uma mulher muito forte. Sim. Porque quando eu tô no final da faculdade, terminando o estágio da defensoria, acaba meu estágio da defensoria, eu não tinha fonte de renda nenhuma. Minha mulher foi trabalhar em 2 empregos, Nossa. tipo o Julius, né? E Rochelle. Minha mulher foi trabalhar em 2 empregos, que ela é da área da saúde. Ela foi trabalhar em 2 para poder manter a casa. E manter o casamento, manter a instituição Pra manter a família. instituição. Então, assim, ela saiu e, era um perrengue financeiro ferrado. Acredito. Eu tenho uma história, assim, com a minha mulher, que é uma história de superação. Por isso que eu falo, não é soberba, não é arrogância, não é nada. Eu conto porque eu falo pra todo mundo. Eu falo, persistência. Estávamos eu e minha mulher
parado de frente de um ponto, parado de frente pra um posto de gasolina, e minha mulher falou assim, eu queria tomar um sorvete, minha esposa adora tablito. Ela queria tomar um tablito. É verdade, mas que delícia. Outro marketing, hoje tá milhão no marketing. Tá, hoje... Que bom, patrocina a gente aí. Patrocínio, hein? E aí minha esposa falou assim, eu queria tomar um tablito, né? E eu falei, não tem dinheiro. Ela falou assim... Que é caro, né? Ela falou, Ele é um sorvete ela falou, caro, né? como não tem dinheiro? Eu trabalho em 2 empregos e a gente não tem? Eu falei, não tem. Aí eu falei assim, mas acredita no projeto que vai dar certo. Acredita, vai dar certo. Confia, vai dar certo. Porque eu tinha acabado de me formar, eu não tinha emprego. Eu não conseguia abrir o escritório, nada tava dando certo. Mas eu tinha vontade. Pra você ver, o meu nível de estresse era tão grande que eu comecei a perder cabelo. Eu saía pra fazer entrevista, minha mulher arrumava meu cabelo pra tampar o buraco que eu tinha aqui, ó. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Isso é maravilhoso. Foi em 2022. Eu tava no pé da Torre Eiffel, e os meus filhos tomando sorvete. E eu virei e falei assim pra minha mulher, a gente não tinha 10 reais pra comprar um tablito. E olha onde a gente tá hoje. Hoje seus filhos estão tomando sorvete no pé da Torre Eiffel. E aí eu falei, obrigado por ter acreditado no projeto. Exatamente. Obrigado por ter ficado comigo durante toda a jornada e nunca ter duvidado. Exatamente. Isso é relacionamento. Isso, Relacionamento, exatamente. um dia, um dá 10%, Sim. outro dá 90%. Um dia você só tem 1%, o outro vai dar tudo praticamente. Relacionamento é isso. Se não for dessa maneira, alguém tá com um fardo muito pesado. Sim. É verdade. E que vai chegar uma hora que não aguenta, né? E Exatamente. como a advocacia, né? Como a nossa profissão, Sim. né? Se a gente não tiver o gás, e também se não tiver o nosso cliente que vai sustentar esse nosso gás, a gente acaba esmorecendo. Sim. É verdade. Sim. É verdade. Gente, ó, o papo tá bom, tá Bom, maravilhoso. A gente ficaria Tá mais 3 horas sensacional. conversando. Eu bateria o recorde do podcast mais longo do mundo. Glauber, eu tô de olho em você. Vou fazer um podcast de 13 horas. Vou bater esse recorde. Ele vai entrar nessa. Eu vou bater esse recorde. Aguarde. Eu só preciso agendar o horário com o Rafa. O Rafa fica ali em cima do computador, o zoinho, fica olhando pra ele. Mas, meninas, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado por compartilhar toda essa experiência, da gente poder bater esse papo. Obrigado por vocês terem vindo, terem aceito o convite de estarem aqui no DRsCast. Em que pese a doutora Fran não tá aqui hoje, mas eu estou aqui, Com doutora certeza. Kelly, doutora Rita, doutora Ana. Então, a Francine está devidamente representada. Exatamente. Então, muito obrigado mesmo. E eu quero terminar esse podcast da forma que eu sempre acabo. Eu faço uma pergunta e vocês resumam da forma que vocês acharem melhor. Pode ser com poucas palavras ou com uma única palavra, como alguns convidados fazem. Legal. Então, vou começar por você, Kelly. Kelly, o que é advocacia para você? A advocacia, para mim, é a esperança de dias melhores. Para mim, para minha família. É a esperança de ver as minhas filhas crescendo e conquistando, sabe? O espaço delas com liberdade, cabeça erguida, sabe? Poder entrar em lugares onde eu não tive a oportunidade de entrar, mas eu quero ter esse privilégio de abrir as portas para que elas entrem e conquistem. Legal. É isso. Ritinha, o que é advocacia para você? Eu vou falar de uma forma bem subjetiva, tá? Para mim é objetivo e superação. Legal. Bacana. E você, Aninha, o que é advocacia para você? Olha, depois de 14, 15 anos no universo jurídico, eu posso te dizer que a advocacia, para mim, é o fiel da balança. Tanto na minha vida particular, porque é a minha profissão, a profissão que eu escolhi, que eu exerço com muito afinco, com muito respeito, com muito cuidado, é o que me permite ter o que tenho, fazer o que faço. E também eu vejo como um fiel da balança para a sociedade. Legal. Porque a advocacia, por meio do advogado, é o que faz diferença na vida de um cidadão que precisa de uma prestação jurisdicional, mas que não sabe para onde vai, não sabe com quem fala, não sabe como faz. É você tratar aquela pessoa como um cidadão mesmo, é você garantir a ela todos os direitos que ela tem, a busca pela resolução de problemas provocados por terceiros, o que quer que seja. É a prevenção também, na maioria das vezes. Então, para mim, é o fiel da balança. Legal, é isso.
Danilo, o que é pra costumo. você? Nunca ninguém me perguntou. Aí, ó, a Ritinha veio só pra Você te foi a falar primeira. dessa pergunta. Eu nunca respondi Ousada! essa pergunta, sabia, Ritinha? Ninguém nunca perguntou pra mim, viu? Eu louco pra responder. Ninguém nunca perguntou. Aí, ó, É. diga pra nós. A advocacia, pra mim, é a razão da minha vida. Legal. Eu tenho um desejo que minha mulher sabe. Eu falei pra ela, você faça isso, senão eu volto pra puxar teu pé. Ai, que horror. Eu falei assim, quando eu morrer, como o Valdir Trancoso Pérez disse, eu quero ser enterrado de beca e eu quero a bandeira da OAB sobre o meu caixão. Porque eu tenho certeza que meu propósito de vida aqui, nesta encarnação, foi esse. É defender o direito do outro. Uau. É isso. É É isso. isso mesmo. Bravo. A OAB é a casa da advocacia, mas é a casa da cidadania. Sim. Então é isso. Pra mim é isso. Obrigado, viu, Rita, pela Bravo. pergunta. Eu tava doido pra Tá responder. vendo? Sempre essa Tive que pergunta, vir aqui ninguém pra nunca fez. perguntar isso pra teve. você. Se tivesse combinado, não ia ser tão Não ia bom. ser tão... Mas é Peguei de sério. surpresa, não peguei? Obrigado, pegou mesmo. Mas é isso, não existe justiça sem advocacia. Não. Com certeza. Não existe. Estamos aí. O Estado tá lá inerte. Você precisa provocar. Quem vai provocar? E a primeira coisa que a gente aprende Eu já na me vi faculdade, em né? diversos processos. Eu estou falando sozinha. Eu estou falando sozinha. Eu estou aqui gritando sozinha, usando todos os meus recursos sozinha. Se eu não estivesse ali pelo meu cliente, quem estaria? Aquele cliente que mal sabe ler e escrever? Que sentou na minha frente e não fazia ideia de qual caminho teria que traçar para chegar lá? Então, para mim, por isso que é sempre muito claro na minha cabeça, sabe? É o que guia mesmo a minha advocacia, é entender que é isso. É o bem-estar do outro, né? Exatamente. Óbvio, tem toda a parte financeira, remuneração e tudo mais. Tudo isso conta, Uhum. de fato. Mas eu não viveria a advocacia se não pensasse dessa maneira. Tá certo. Eu Por preciso dinheiro eu não conseguiria. somente. parabenizar a todos nós e a todos os Obrigada. advogados, porque não é uma profissão fácil. Não. E eu recebi um meme de uma cliente hoje falando que como é que se fala? Cuide do seu advogado, uma Como coisa se assim, você- né? Que é o único que vai Porque depois da chamar sua igual mãe é o advogado. é a O único que vai única te defender, pessoa que né? vai te defender, É. mesmo sabendo que você Olha, tá errado. Advogado é artigo de luxo. Exatamente. Quem tem o poder de dizer eu tenho um advogado, tem muita coisa. Talvez ele não tenha noção do que ele tem, mas ele tem muita Não, mas eu coisa. digo parabéns pra nós, porque assim, não é fácil Não. você deixar. Nós temos filhos, todos nós aqui, né? A gente levanta todos os dias de manhã e a gente abre mão do tempo com a nossa família, com os nossos filhos. É um tempo nosso para cuidar do problema dos outros. Eu sempre falo que meu escritório de advocacia, eu sempre digo isso, né? Quando chega um estagiário novo, quando chega alguém, eu falo, aqui é como se fosse um hospital. Quem vem aqui, vem porque tem um problema que não conseguiu resolver sozinho. É a mesma coisa de quem vai numa emergência. Ninguém vai na emergência para poder passear. Vai porque tá com problema, tomou um remédio em casa, não resolveu, tá mal e tá indo lá por isso. Então, o escritório de advocacia é isso. E aí, você cuidar, né, com tanto zelo, com tanta dedicação do problema do outro, né? Porque a gente compra Sim. a briga do Uhum. outro, Sim. né? Uhum. E não é fácil, né? Mas eu acho que é um motivo de muito orgulho e eu acho que todos nós estamos de parabéns, porque se dedicar a cuidar do outro não é para qualquer um e não é uma missão fácil. Exatamente. Festejemos a advocacia. Eu recebi um meme semana passada de uma amiga minha que dizia assim: pra que chá de camomila e psicoterapia se eu acordo advogada todo dia? Realidade. Porque assim, eu Exatamente. até acordo bem, mas eu abro o computador. Acabou. Nossa, Prazos. é cada problema, sabe? Cada problema cabeludo. Porque assim, foge de tudo que você viu na vida. Uhum. Que as pessoas costumam fazer uma verdadeira cama de gato. Uhum. Quando você entra para resolver,
Aí você tem que sair, sabe? Remanejando tudo. Nem sempre tá todo mundo com a mesma disposição que você, ou que uma parte ou outra tá. É complicado, não é fácil, não. Depois a gente precisa voltar pra gente falar de como é que depois de um dia tão tumultuado, comprando muitas brigas e muitas discussões, a gente guarda tudo isso e volta pra casa mãe. Vamos mandar no episódio 2. Exatamente. Continue. É isso. É como diria um amigo meu, Ana, você falou, como diria um amigo meu, é vixe atrás de vixe. Gente, é isso. Obrigado por vocês estarem aqui conosco novamente no DRsCast. Não esquece daquele combo monstro. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Toda quarta-feira às 14 horas, DRsCast no ar. Tamo junto, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.